E tá aqui a nossa planilha de cubação, tá? Eu vou explicar aqui todos esses itens para vocês, tá? Nós não vamos fazer o cálculo ainda dela, tá? Nós vamos fazer em outro exemplo, outro momento. Mas eu vou explicar tudinho dela para vocês. Primeira coisa, né, que nós vamos passar, eu tenho nos slides seguintes, né, eu escrevi aí exatamente explicando o que era cada um desses itens. Então, antes de falarmos sobre a planilha, bora passar para enxergar o que é cada um deles, tá? E aí a gente volta para a planilha e explica eles, tá? Com melhor conhecimento. Então, o que nós temos aqui, né, nessa planilha? O sinal das áreas e dos volumes, tá? Nessa planilha está sendo considerado positivo para o corte, né? Sinal positivo e negativo para os aterros, tá? Eu vou explicar o porquê disso. O que é offset? Nesse caso, offset ele está dando como a distância da borda do aterro ou corte em relação ao eixo da via, tá? Offset, pessoal, tem vários offsets. Não tem só em relação à borda do aterro ou corte. O offset ele pode ser de qualquer trecho. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um pedaço, tá, de uma seção transversal. Bora ver se eu consigo. Aqui, espera aí. Só fazer metade porque ela é espelhada. Imaginem que do outro lado é igual, tá? Então, tá aqui meu trecho, tá aqui minha sarjeta, tá aqui minha guia, tá aqui um passeio. Terminou o passeio, trechinho para dispositivo de drenagem e um talude. Pronto, tá aqui, ó. Então, o offset, pessoal, é a distância dos pontos que eu tenho aí em relação ao eixo, né? Então, meu eixo está bem aqui. Qual é a distância do eixo até a minha sarjeta? Eu posso ter um offset do eixo para a sarjeta. Qual é o offset do eixo para a minha guia? Eu tenho outra distância. Qual é o offset aí do eixo para o limite aí do meu passeio, né? Da minha calçada, né? Da crista do talude e da borda final aqui do aterro ou do corte, é o que ele está dando. Ele está falando só sobre esse último offset, tá? É isso que ele está falando aí, ó, offset é esse daqui, ó, tá? Então o offset, nós podemos ter diversos offsets, mas ele está considerando só o último. E áreas, né, é a área da seção transversal, aquela área que nós vimos anteriormente ali como é calculada, né? Que pode ser corte ou aterro, né, no caso. Nós ainda temos os volumes. Os volumes aqui que são considerados de forma geométrica, então não está entrando em polamento, tá? Geométrico, volume geométrico. E aterro, também geométrico, tá vendo? Aí, ó, tem um item que aparece bem assim, ó, volume corrigido. O que é o volume corrigido? É o volume de aterro, né, que foi corrigido. Aí ele fala bem aqui, ó, volume necessário para aquele aterro. Por quê? O que isso quer dizer? Olha, eu fui lá, eu descobri que eu preciso aterrar aqui, ó, né? Sei lá, 50 metros cúbicos. Precisa disso aqui de aterro. Geometricamente, a minha seção. Eu fui lá no programa computacional e ele me deu que eram 50 metros. Só que, pessoal, a gente sabe que não é 50 metros. Porque quando eu compactar o meu solo, eu vou precisar, no corte, de um volume maior do que 50. Talvez eu precise, não sei, de 53 metros para fechar esse aterro. Tá? Essa é a ideia do corrigido. Ele diz exatamente o quanto é necessário. Aí nós temos as compensações transversal e longitudinal. Já vimos o que é, né? Então, compensação transversal. Quanto do aterro será compensado pelo corte na própria seção. Longitudinal, quanto de material será preciso longitudinalmente para corte ou aterro. E, por último, a linha de Bruckner, né? Nós vamos ter aí no final, na próxima aula, só não vamos conseguir ver nessa aula, né? Resultado da compensação longitudinal do material. É uma somatória de toda a compensação, tá? E aí ele vai dar pra gente um gráfico bem legal que depois a gente vai ver. E aí voltamos para cá, tá? Então tá aqui, ó, offset, né? Ele tá dando offset da direita e da esquerda. Então o que é offset? A distância, né, da borda do aterro ou do corte para o eixo, né? Tá dando aqui, ó. Quando é para a esquerda é negativo. Pode ver, ó, todo esse lado aqui, ó, offset esquerda, ó, todos eles estão negativos. Offset direita, todos eles estão positivos. E ele também tá dando a cota, tá? Muitas planilhas de cubação, tá, elas não oferecem isso daqui, tá, essa parte dos offsets. Esses offsets acabam entrando em um relatório separado e não na planilha de cubação. A planilha, no caso de cubação de volumes, normalmente ela é apresentada daqui, ó, a área, né, para frente, né, de área para frente. E muitas vezes, inclusive, separada, né, desse outro trecho aqui. Você dá só áreas e volumes e depois você dá uma planilha com as compensações também separadas. Mas também pode ser feito junto. Enfim, vai depender aí de cada um. E aí o que nós estamos enxergando aqui, tá? Olha só,
nós temos as nossas estacas. Bora entender toda essa planilha, tá? Nós temos as nossas estacas, né? Esse trecho aqui está indo do início da estrada, né? Da estaca 0 até a estaca 16. Nós temos as áreas. Fui lá no programa de computador, né? E eu pedi a área interna de cada uma. Lá na seção da estaca 0, né? Ela me deu aí uma área de corte de 1,75 metros quadrados, tá? Vou deixar até anotado aqui, né? Para não ter dúvida. Metro quadrado, volume, metro cúbico, né? Pronto. E aterro, não tinha nada. Então, uma seção totalmente em corte. O mesmo para a próxima aqui, ó, né? Fui lá, peguei a área, né? De corte e a área de aterro também não tinha nada. E eu fui fazendo isso para todas as seções, tá? E aí aqui, ó, o aterro apareceu negativo. Lembra que a gente considera, né, esse valor negativo. É só uma consideração. Nas minhas planilhas pessoais, o meu aterro ele nem aparece negativo. Eu sei, a consideração que deve ser feita com relação a ele estar ou não negativo aqui. Mas vocês vão ver, para a gente montar a linha de Brookner aqui, porque há essa importância dele ser negativo, tá? Mas vamos embora para o primeiro trecho. Como é que é feito agora tudo isso aqui, né? Então, eu já tenho minhas áreas, né? Já sabemos como foi encontrado as áreas. Como que eu vou encontrar agora esses volumes, né? Bora enxergar o primeiro. Bom, olhem que a primeira linha está zerada. 0, 0, 0. Por que a primeira linha está zerada? Porque na primeira linha, pessoal, eu só tenho uma seção. Se eu só tenho uma seção, eu só tenho 1 metro quadrado. Eu não tenho como ter metro cúbico, eu não tenho distância, eu não tenho aquela minha terceira dimensão dando uma distância. Então, por isso, ela sempre, né, essa minha primeira linha, ela sempre será zerada. Para eu ter um cálculo de volume, eu preciso de 2 seções. Lembrem-se, né? Sempre era falado bem assim, utiliza-se as 2 primeiras seções consecutivas. Deixa eu passar esse slide porque eu tenho mais espaço aqui no próximo. Eu fiz isso aqui de propósito, para ajudar, né, a gente usar esse espaço aqui. Então tá aqui, ó, né? A minha área, né, metros quadrados, então eu preciso dessas 2 seções aqui, né, para o meu cálculo. Eu utilizo as 2 primeiras seções, né, para fazer o cálculo, né, da área das duas, tiro a média dessas áreas, né, a primeira seção era só 1 metro, a segunda seção são 19, né, quase 20 metros, tá, quadrados, né, eu vou tirar a média delas duas e multiplicar pela distância. Então, qual que é a distância que eu tenho, né, entre a estaca 0 e a estaca 1? 20 metros, né, tá aqui. E aí, como é que eu vou fazer essa continha do jeitinho que nós vimos lá atrás, né? Então, volume. Eu vou chamar aqui, ó, que esse volume de corte, né? Volume de corte VC da seção aí entre a estaca 0 e 1. Eu estou fazendo isso aqui só para a gente se organizar, tá? Volume de corte entre a seção aí da estaca 0 e 1. E aí isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual à área da seção 0 mais a área da seção 1. Isso daqui dividido por 2 vezes a distância que nós temos entre eles, tá? Substituindo esses valores, né, eu vou ter aqui, melhor fazer, né? Melhor fazer a substituição. Então eu vou ter aqui a área da seção 0 deu 1,75, 1,75 mais 19,93, 19,93. Vou tirar a média disso daqui e vou multiplicar pela distância que eu tenho, que são 20 metros. Fazendo essa conta, eu vou encontrar esse valor bem aqui, ó. Deixar ele selecionado. 217. Na verdade, eu não vou encontrar exatamente 217. Percebam, tá, que não tem valores decimais, tá? Eu vou até fazer aqui para vocês para dar exatamente o valor que foi encontrado. 1,75 mais 19,93 dividido por 2 deu 216,8. Metro cúbico, tá? Por que ele arredondou, tá, gente? Isso depende da dimensão do projeto. Projetos que são muito grandes, em estradas muito extensas, esses pequenos valores decimais, eles acabam sendo irrelevantes. Porque da mesma forma que nessa seção foi arredondado para cima, em uma outra seção ele pode ter sido arredondado para baixo. E no final há uma equivalência desses valores que foram arredondados para cima e para baixo. E como a quantidade de volume é muito grande, movimentada, tá? Esses pormenores eles acabam sendo irrelevantes. Mas aí, professor, eu estou fazendo um projeto aqui de uma via urbana, de um trecho muito menor. Aí é importante você fazer essas pequenas considerações, tá? De casas decimais, porque vai ser bem mais importante. Então, olha só, fiz essa consideração aí, né? Bacana.
Bora para o próximo cálculo. Né? No próximo cálculo, peraí, cadê a caneta? Tá aqui. Para o próximo cálculo, nós vamos utilizar aqui as próximas seções, né, no cálculo 2 e 3. E aí eu vou fazer esse cálculo aqui. Quando eu fizer esse cálculo da 2 e da 3, eu vou achar esse valor. Provavelmente, se vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês não vão encontrar esse valor. E eu vou explicar o porquê bem aqui embaixo. Olha aqui essa estrada. Tá aqui. Então eu tenho uma seção aqui, outra seção e assim por diante. Esse primeiro cálculo que nós fizemos foi entre a estaca. Deixa eu até botar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então a primeira área que nós calculamos foi entre a 0 e a 1. Nós calculamos essa área, tá? Aqui, ó. Entre a 0 e a 1. Se eu fizer o meu próximo cálculo entre a 2 e a 3, eu vou calcular esse volume bem aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Tem um pedaço aqui, ó, que eu não estou considerando. Ficou um pedaço aqui, ó, vazio. Um volume que não foi considerado. Então, pessoal, nesses cálculos, tá? O que acontece? Na verdade, eu sempre vou repetir uma das seções no meu cálculo de volume. Eu tenho que fazer esse cálculo bem aqui, ó. Eu vou pegar 0 e 1 primeiro. Depois, 1, de novo. A 1 vai vir de novo, ó. 2, 1 e 2. E aí eu vou encontrar esse valor. Depois, né, na próxima, eu vou fazer o cálculo entre a 2 e a 3, e aí eu vou encontrar esse valor. E assim por diante. Lembre-se que a primeira é 0, né, e depois os valores eles vêm assim, né, sempre umzinho para baixo. E aí lá no final vai fechar bem direitinho, bonitinho. Então, da mesma forma que está sendo feito aqui nesse exemplo para corte, nós só estamos vendo corte, isso também vai ser feito para aterro. Vou pegar essas duas seções, tá? E vou encontrar esse valor bem aqui, ó. A ideia é a mesma, tá? O mesmo tipo de cálculo, só que ao invés de ser volume de corte, vai ser volume de aterro, né? Para ser feito e encontrado esse valor. Tranquilo? Até agora, né? Beleza. Continuando. Eu só quero continuar, tá, gente? Porque eu quero fechar isso aqui com vocês. Eu não quero deixar isso para um outro momento. Na próxima aula, nós vamos rever esse trecho, que é muito importante a gente rever isso daqui, né, para fixar mais na cabeça de vocês, a gente rever esse trecho e continua ainda mais para frente. Então, olha só. Já sabemos como é que é feito aqui o volume, né, do corte e do aterro. O que aconteceu aqui? Ó, tem o corrigido. Então, o que é esse corrigido? Pessoal, o corrigido eu falei para vocês que ele depende do aterro. O meu aterro, ele vai virar esse corrigido. Tá? Esse valor vira esse. Como que ele vira esse? Nesse caso aqui, tá, foi considerado uma correção de 20%. Né? Lembre-se que lá estava dizendo que varia entre 5% a 20%. Porque o volume de aterro que eu preciso é maior, já que vai existir, após a compactação, vai ter uma redução desse volume, né, desse material que eu estou utilizando. Já que eu vou ter essa redução, eu preciso de uma quantidade maior de material. Então, 20%. Eu pego esse meu 247 e eu adiciono ele 20%. Tem várias formas de você fazer essa conta aqui, tá, gente? Qual é a forma mais fácil? Multiplicar por 1,2. Né? Só vocês imaginarem, 247 vezes 1,2 vai dar isso daqui. Por que, né, 1,2? Só é você trabalhar com porcentagem, né? Então, 100%, se você tira a porcentagem, ele é 1, né? Está multiplicado por 100, né? É 1. Então, se 100% é 1, 20% é 0,2. Né? Se eu pegar 20% e tirar a porcentagem, vai ficar 0,2. Se eu quero adicionar 20% nesse material, eu estou pegando 100% dele mais 20%, 120%. Aí eu tenho 1,2. Né? Fica mais fácil de você fazer essa conta. Depois que eu calculo o valor de aterro corrigido, pessoal, eu vou ficar com ele. Isso daqui eu esqueço. O meu volume de aterro que eu calculo é só para descobrir o valor corrigido. O que me interessa é o corrigido, não é o aterro. Eu preciso desse valor. Esse aqui é o que realmente eu preciso, não esse primeiro aqui, tá? Então eu calculo ele, através dele eu descubro, tá? Esse segundo aqui, ó, né?
E aí, ao descobrir o meu valor corrigido, aí eu não preciso mais desse meu aterro, tá? E por último, na nossa planilha nós temos as compensações, né? Transversal e longitudinal. Deixa eu ver se eu falo para vocês isso aqui agora. Bora logo. Então, olha só. Nesse caso aqui, das compensações, a gente já sabe que a compensação transversal ela só acontece em seções mistas. Então, deixa eu apagar tudo. Como ela só acontece em seção mista, olha só, todos esses meus volumes iniciais aqui, ó, né, eram só... Todas essas minhas seções foram só cortes, né? Então, daqui para cá foi tudo zero, porque a minha seção não era mista. A partir, a minha primeira seção mista, a primeira seção onde eu tenho corte e aterro, preste atenção que eu não peguei esse aterro aqui do meio, né? Essa aqui eu esqueço, eu trabalho só com corrigido. A primeira seção que eu tenho corte e aterro é essa. E aí sim eu vou ter uma compensação transversal. O que é a compensação transversal? É aproveitar o material na mesma seção. Então o que foi que aconteceu aqui? Olha só, eu tinha disponível nessa seção 300... Bora fazer aqui o desenho da seção, né? Tá aqui, ó. Um talude para cá, a plataforma e um talude para cá. E aqui eu tenho o meu terreno natural. Tá aí, ó. Eu tenho disponível aqui, ó, nesse corte, 305 metros, tá? Tem disponível aqui. 305 metros cúbicos. E aqui, ó, no aterro, eu preciso de 296. Metros cúbicos, né? Então eu preciso, aqui é 305 e aqui é 296, tá? O que acontece? Nessa seção eu consigo pegar esse material daqui, ó, e aproveitar aqui. Eu consigo pegar, eu tenho 305, eu tenho mais do que eu preciso. Então eu vou fazer essa compensação de todos os 296 metros cúbicos, né? Eu vou compensar ele inteiro e ainda vai sobrar 9. Compensei os 296, tá vendo? Tinha 305, compensei 296, sobrou 9. Esse 9 ele fica disponível para compensação longitudinal, se necessário. Bora ver a próxima situação. Eu tinha 39 e precisava de 1000. Bora enxergar essa seção aqui. Ó, um negócio assim, ó. Tá aqui minha plataforma, eu tinha disponível 39 e eu precisava de 1000, uma área muito maior, né? Então, como eu tinha disponível 39, eu usei. Eu peguei todos esses 39 metros e usei aqui, né? Onde eu tinha que aterrar, né? Só que não foi suficiente. Apesar de eu ter compensado transversalmente 39, ainda faltou 1027, tá? Então, o que é a nossa compensação longitudinal, né? Ela é tudo o que sobra, né, da compensação transversal. Quando aqui eu tenho zero, né, ó, todo esse material ele veio para cá inteiro, né, na compensação longitudinal. 217, ele repetiu isso daqui, ó. Do 519, ele repetiu. Tá vendo? Ele veio o volume inteiro. É bom também vocês considerarem essa linha de Bruckner aqui, que é o próximo item que a gente vai falar, né, como uma conta bancária. Então, corte, né, é positivo. Corte é dinheiro que está entrando na nossa conta bancária. Então, quanto mais corte, mais dinheiro, né? Mais dinheiro que está entrando. É igualzinho o extrato bancário. Aterro é negativo. Aterro é saque. Então, você deposita dinheiro quando faz corte e você saca o dinheiro quando você faz aterro, tá? Então, olha só. Eu tenho bem aqui, ó, depósito sendo realizado, ó, na minha compensação longitudinal. Só corte, né? Depósito feito, depósito, depósito, depósito. E aí fui fazendo depósito. Quando chegou bem aqui, ó, não foi o suficiente. Mas eu tinha dinheiro disponível, né? Eu tinha, na conta bancária, né? Eu tinha material disponível, dinheiro. E aí eu peguei e usei um pouco desse dinheiro, né? Que eu tinha disponível, usei 1000, ó. Usei 1000 aqui. Gastei, saquei. Depois eu usei mais 2000, gastei, saquei, né? Então, fui tirando esse dinheiro da minha conta, olha só. A linha de Bruckner nada mais é do que um acumulado, ó. Na primeira sessão eu tinha 217. Eu peguei esse material, eu somei, ó. Ganhei mais dinheiro aqui, ó, somei, ficou 700. E aí depois eu somei de novo ele, ó, com 961 ficou 1.697. E eu fui somando, ó, cada vez mais, é um somatório, tá? Até que eu precisei gastar. Quando eu precisei gastar, eu saquei, né? Então, de 5.835 caiu para 4.807. Depois para 2.400. E assim por diante. Eu não sei como vai terminar no final. Aqui estamos só na estaca
9. Então, isso daqui, pessoal, são nossas áreas, nossos volumes e a nossa compensação transversal e longitudinal, juntamente com a linha de Bruckner, tá? O restante da linha de Bruckner nós vamos ver mais à frente, tá?